Mas aí a gente está usando a tua experiência, Rodrigo, administrar uma casa complicada como a Câmara dos Deputados, mas sobretudo a sua experiência nessa relação legislativo-executivo. Na sua avaliação, qual é o alcance e a profundidade do que hoje se acertou entre os três poderes? Olha, eu fico acompanhando, né, o debate agora mais à distância, né? Mais livre para falar também? Mais ou menos, né? Mas a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque num passado não muito distante, governos Fernando Henrique e Lula, que eu participei como deputado, num determinado período, medida provisória não tinha prazo. O Congresso não votava veto e o orçamento era instrumento de chantagem do Executivo sobre o Legislativo, né? O que, na minha opinião, se diz de que o Parlamento assumiu o poder, né, e reduziu o poder do Executivo, não tem, para mim está tudo errado. Para mim nós passamos a ter, né, um equilíbrio na nossa democracia. Um parlamento que não vota medida provisória, não vota veto, e o seu orçamento aprovado, o seu orçamento dos brasileiros, porque o parlamento é maior que o governo. O governo é parte do Brasil, o parlamento é o Brasil. Todos os interesses estão no parlamento, não estão todos no poder executivo, né? Nós trabalhamos a oposição ao autoritarismo do governo passado, quando eu presidi a Câmara, com a oposição do parlamento, no parlamento contra o governo. Então, a gente tem que tomar cuidado, do meu ponto de vista, como é que se trata isso. Porque emenda impositiva, orçamento impositivo, é no Brasil e no mundo. Emenda de parlamentar é no Brasil e nos Estados Unidos, que também é presidencialista por coincidência. Porque, por óbvio, nos regimes parlamentaristas, quem faz o orçamento é o próprio parlamentar. Aliás, a Inglaterra virou a grande potência no passado, quando tirou o poder do rei, da burocracia e deu ao parlamento, no século XVII. Você está falando da Revolução Gloriosa, gloriosa de do final. 1648. Isso. Né? Várias revoluções no século XVII. E daí para frente o grande Império Britânico, dando poder ao parlamento, limitando o poder do governo, da burocracia e do rei. Então, eu acho que da forma como se tratou nas últimas semanas o parlamento, eu fico pensando, nós queremos então um governo autoritário. Eu já vi burocrata dizendo essas coisas que eu digo a vocês, eu já vi burocrata dizendo que é o correto, que o orçamento é autorizativo. Absurdo ter que votar veto. O processo legislativo começa com a apresentação de um projeto, voto, vai a sanção ao veto, o veto vai a voto, terminou o ciclo legislativo. Sem a votação do veto, você não termina. Então, o que eu senti falta hoje, e acho que o Supremo arbitrou muito bem, que não é o papel dele, porque essa briga não é dele. Eu disse semana passada para alguns parlamentares, essa briga não é do Judiciário. O Judiciário foi chamado, né, por uma ação a tomar uma decisão, que é o papel dele. E, aliás, como a política gosta de fortalecer o Judiciário, né? Todo conflito você perde e judicializa. Ninguém respeita a derrota. A oposição nunca respeitou a derrota e o governo também não respeita a derrota. Vê o caso da desoneração votada hoje. Foi votada hoje por uma decisão do governo de caminhar ao Supremo. Você colocou um monte de coisa na mesa. Eu queria separar algumas. Você completou? Só vou completar. Tá, ok. Eu senti falta nesse debate do futuro. Ok. Bom ponto. Bom ponto. Senti falta do futuro, porque o acordo possível foi o que o Supremo conseguiu intermediar entre dois poderes, executivo e legislativo. Para o curto prazo é isso. Eu não vi ninguém falando qualidade do gasto, metas não cumpridas para os programas. Nós vamos a isso. Eu senti falta da gente estar discutindo uma nova lei de finanças públicas. Ninguém escreveu, o Congresso e o governo. Aliás, o presidente Lula dizia que o RP9 era um instrumento de corrupção do Bolsonaro. E acho que ele tinha alguma razão, ou pelo menos de desvio de dinheiro público. Por não iniciar o RP9 e a emenda do relator. A emenda do relator. E o governo até hoje não apresentou nenhuma proposta sobre o que é uma lei de finanças públicas. O que ele pensa sobre uma lei de finanças públicas no Brasil. Poucos apresentaram.